E a gente sabe que a gente quer estabelecer limites sem prejudicar os nossos filhos. E nem sempre é isso que a gente tá fazendo, nem sempre é isso que a gente faz, principalmente na adolescência. Limite, uma linha real, imaginária, que separa aí um território, delimita uma fronteira. Na educação, a gente define limite como aquelas orientações, as regras, as restrições que os pais desejam ou que recomendam para os seus filhos. E é aí que o babado forte começa, porque os adolescentes querem ir além do que os pais indicam como saudável, como adequado, como seguro. E a pergunta é como saber até onde o limite vai, onde que ele começa? Essa é uma das perguntas que os pais talvez mais se façam. Eu sou a Aline, eu sou especialista em comportamento e desenvolvimento de adolescentes e de seus pais. Eu ensino pais a saber o que fazer em qualquer situação. Esse é o meu objetivo e é por isso que hoje a gente vai meter fogo aqui nesse assunto que ele é polêmico, ele é subjetivo, que é esse tal do limite e as tretas que os limites trazem. Primeiro de tudo, vamos alinhar aqui o que a gente vai falar hoje. Porque limite é um assunto vasto, tem muitos caminhos, cada caminho tem uma teoria, tem uma prática, tem um benefício, tem um pró, tem um contra. E a ideia é que a gente comece hoje falando por que é tão difícil para estabelecer limites com os adolescentes. Por que eles não querem seguir? Por que pra gente, pais, é um conflito louco estabelecer limites? Você passa por isso? Você se questiona? Será que é limite demais? Será que é limite de menos? Será que eu não estou querendo controlar os meus filhos? Como que eu vou ter garantia de resultados? Quantos desses limites realmente são efetivos? Quantos desses limites são coisas que eu estou projetando no meu filho porque eu tenho medo, porque eu não quero que aconteça? Bom, então vamos lá. Falar de limites não é só fundamental, como também é uma oportunidade da gente até analisar como que nós estamos estabelecendo esses limites, com base no quê? Em quem? Levando em consideração o que para determinar o sim e o não do que os adolescentes podem e o que eles não podem fazer, e principalmente pagando para ver o conflito que gera quando esses limites não estão de acordo com aquilo que o adolescente também considera como justo. É bem difícil aqui receber famílias que têm esse equilíbrio aí, esse jogo de cintura de estabelecer limite saudável, com conhecimento, mas que também respeite a personalidade e a necessidade emocional do adolescente, garanta que também atende a necessidade dos pais em relação à segurança, em relação à tranquilidade. É muito difícil a gente receber famílias que têm esse equilíbrio. E na maioria das vezes o que a gente percebe são dois cenários opostos, que é ou estabelece limites demais ou estabelece limites de menos, né? E os dois extremos é muito ruim, né? Os dois extremos são abusos. O extremo onde tem limite demais é o autoritarismo e o que tem limite de menos é o da negligência. Então, eu sei que ouvir isso de certa forma dói, porque quando a gente impõe muitos limites, a gente está querendo proteger os nossos filhos. A gente está fazendo isso de um lugar, partindo de um lugar de amor, de cuidado, de carinho. E ao mesmo tempo, quando a gente deixa também eles mais soltos, também está partindo de um lugar de amor, de carinho, permitindo com que eles se desenvolvam, talvez no ritmo deles, ou de uma forma diferente, ou diferente do que a gente também aprendeu, do que a gente teve com os nossos pais. E a gente sabe que a gente quer estabelecer limites sem prejudicar os nossos filhos. E nem sempre é isso que a gente tá fazendo, nem sempre é isso que a gente faz, principalmente na adolescência. E ouvir que a gente falha nesse quesito que é um balizador, que é um norteador, uma bússola para o adolescente, pode dar essa sensação de que a gente está falhando de alguma maneira em atender as necessidades emocionais, as necessidades físicas, psicológicas, sociais dos nossos filhos. E isso dói, de maneira geral, isso dói. Ninguém quer, sabe? Ninguém quer ouvir, olha, talvez eu esteja te prejudicando, mesmo que seja num lugar de amor, mas assim, vem de um lugar de amor, então eu tô te prejudicando porque vem de um lugar de amor.
Não é isso que a gente, não é isso que a gente quer ouvir. Quando a gente ouve, a gente já começa a se questionar, bom, será que eu tô fazendo isso? Então, apesar disso acontecer o tempo todo, e em muitas famílias, tá? Essa dificuldade de estabelecer os limites, ela não é uma coisa que acontece só nas famílias disfuncionais ou só nas famílias que têm conflitos com o adolescente. Cara, isso acontece com o mundo inteiro, essa é a verdade. Se você vagar aí, passear pelos países, você vai ver que até nas melhores relações, muitas vezes, tem uma falha nesse processo de estabelecimento de limite. E isso é muito prejudicial e compromete demais a relação com os nossos filhos, porque a qualquer momento ele pode virar a chave, a qualquer momento a gente pode estabelecer um limite que faz com que o adolescente de alguma forma se feche e deixe você sem nenhuma possibilidade de gerenciar os riscos, né, que você quer gerenciar, mesmo você estabelecendo 9.879 regras já estabelecidas, anotadas, escritas e combinadas. Então essa chave virar no adolescente e ele perceber que de alguma maneira ele está se sentindo prejudicado, lesionado, não compreendido, gera um afastamento. E a verdade é que alguns pais têm tanto medo de acontecer alguma coisa com os filhos, principalmente na adolescência, que acabam de fato criando muitos limites e acaba limitando, não são só os limites que impõem, não são só as regras, mas limita também o desenvolvimento, a personalidade, a criatividade dos filhos e empurra eles de alguma forma inconsciente para bem longe dos próprios pais, que é o que a gente não gostaria. E isso acontece porque, de alguma forma, os nossos filhos têm necessidade de corresponder às expectativas dos pais. E eles também sentem a necessidade de evitar a fadiga, né? Então, em vez de atender aos pais ou atender aquilo que é a necessidade dele, eles optam por atender ao consenso, né? Que seria: eu vou fazer o que eu quero, vou atender às minhas necessidades sem que os meus pais saibam. E desta forma, pais satisfeitos e eu feliz da vida. Cenário ótimo? Não, né? Óbvio que não. Porque aí é que o bicho pega mesmo. E todos os medos que a gente tem tentado proteger tantos eles acabam se tornando realidade. Porque eles estão fazendo as coisas escondidos, a gente achando que não tá rolando, que eles estão seguindo tudo direitinho e eles só na poker face enrolando todo mundo ao redor. Fora que quando a gente descobre isso, é uma pancada, né? Um soco no estômago. Pá! Você fala, caraca, não acredito, nunca mais vou conseguir confiar. Que menino, que responsabilidade. Já aconteceu por aí, já aconteceu por aí. Bom, outros pais, tá? O outro lado da balança são os pais que eles acreditam que os filhos devem ter total espaço para ser quem eles são, que não dá para viver com medo, que não pode comprometer essa relação que tem com ele. Então, para não comprometer, considerando que ele vai me contar tudo, considerando que eu sou tão aberta, que eu sou amiga do meu filho, eu vou deixar ele testar suas próprias decisões, eu vou acatar os desejos desse adolescente, porque eu já vivi a adolescência, eu fiz muitas loucuras. E deu tudo certo, não deu nada de errado, né? Pintam o 7 e acabam permitindo que seus filhos vivam ali suas próprias experiências, vivam da forma que acha que deve ser a experiência. E aqui a gente também tem um perigo, porque eu diria que é até um perigo tanto quanto o de estabelecer limites demais. Porque, querendo ou não, por mais que os adolescentes tenham clareza daquilo que eles querem experimentar, do que eles querem viver, do que eles têm de necessidade, eles têm nessa fase muitas alterações hormonais, eles têm alterações cerebrais que comprometem a tomada de decisão deles e que vão acabar impulsionando ele para uma experimentação que nem sempre é experimentação saudável. Nesse período, eles estão vulneráveis, isso é um fato. Na adolescência, os impulsos falam mais alto. A necessidade de aceitação fala mais alto. O novo pelo novo fala mais alto. E isso coloca eles numa posição gigantesca de vulnerabilidade. Então você pense aí, os pais deixando os filhos livres de limites ou com um mínimo de limite. Faltam para os filhos a maturidade e a estabilidade. Sobra, dá para vender, alugar, emprestar, botar até em consórcio.
sobra aos montes desejos, impulsos, o que você acha que vai ser o resultado? Filhos literalmente entregues aos perigos da vida, do mundo, sem a capacidade de se defender de forma assertiva, sem a capacidade de se defender de forma rápida, sem a maturidade também para fazer isso. Então, eu não sei o que para você aí, quando eu falo dos dois extremos, o que parece mais sério, se é dar limite de mais ou dar limite de menos. Mas nos dois cenários, o que a gente faz é acaba afastando os nossos filhos, permitindo com que eles estejam expostos e sigam orientações e aprendam de uma maneira, às vezes até muito dolorida, de forma desnecessária. E quando esse assunto surge aqui, para mim, um dos principais problemas é a questão de falta de alinhamento entre os pais. E, gente, assim, ó, vamos ser honestos, vamos ser, assim, completamente abertos com o nosso cenário atual geral, né? Do que a gente tem de realidade, das famílias, do momento. É totalmente natural que tenha desalinhamento entre os pais, sejam eles casados ou separados. É comum e é previsível esse alinhamento por diversos fatores, por tantos motivos. Cada pessoa é um mundo, uma cultura, um tipo de educação, traz um tipo de bagagem, tem um combo de crenças, um combo de valores, gatilhos. Então, gente, pelo amor de Deus, se é difícil a gente, às vezes, se compreender, se rola conflito interno, eu comigo mesmo, você com você mesma, pelo amor de Deus, você acha que não vai rolar conflito com os nossos parceiros, com as nossas parceiras, com os nossos filhos? É uma ilusão pensar isso. E até aqui, até tudo bem, porque tem desalinhamento entre adultos, mas os adultos se entendem, eles processam, analisam, ressignificam, cada um do seu jeito, mas a maioria ressignifica, gera um novo significado, aprende uma forma de lidar. O cérebro do adulto já está com mais capacidade de análise crítica, já está com mais capacidade de enxergar coisas e gerar soluções que o do adolescente ainda não está. Agora, você imagine a confusão para o adolescente, esse desalinhamento. Imagine ele olhar para os seus pais e ele ter que definir qual comportamento de qual pai faz mais sentido para ele, se é o do pai, se é o da mãe. Ou então, qual comportamento ele vai ter que escolher ter quando ele está na presença de um ou de outro. Isso sim é muito sério, porque o adolescente, como eu falei, não tem a mesma habilidade que a gente de processar, de gerar novos significados, de analisar. E esse desalinhamento entre adultos, quando ele é repassado, né, quando ele transcende, quando ele respinga nos filhos, a gente tem aí um problema muito mais sério. Eu sempre faço aqui um comparativo de criança, bebê e do adolescente. Por quê? É muito fácil vocês entenderem esse comparativo. Quando os filhos são pequenos, você pode ser, minha filha, desalinhado, desorganizado. Você pode ser o que você quiser, você pode ser um elefante amarelo. Eles não vão perceber de forma direta. Eles podem ter mudanças de comportamentos, eles podem apresentar ideias, frases, ações que mostram que o caminho que não está funcionando, que não está legal para eles, mas eles não fazem, quando crianças, a associação direta que toda essa confusão e que tudo que ele está vivendo é por causa de você, pai, mãe, responsável, enfim. Na adolescência não, porque na adolescência eles começam a ganhar essa capacidade de análise crítica. Óbvio que é de leve, começa. Então eles ainda não conseguem fazer como a gente faz, mas eles já começam a desenvolver essa parte. E naturalmente, eles vão testar aquilo que vocês tanto reprimem. Só pra ele ter aquele gostinho, aquela noção. Se realmente é aquele monstro de 7 cabeças que você costumava falar que era. Mas o fato é, testar eles vão de qualquer forma. Mas se tem um desalinhamento, tá? Entre vocês pais, se tem um desalinhamento entre limites, se tem um desalinhamento no relacionamento, excessos, desrespeitos, limite de mais, limite de menos, ele vai se afastar de você e aí todos os seus piores pesadelos ganham vida, porque neste período da adolescência, eles já conseguem associar que o problema é você. Eles já conseguem associar que é limite de mais, que é limite de menos,
que eles conseguem ir além do que outras pessoas conseguem ir. Eles já têm outras fontes de referências. E isso é muito sério. Limite é realmente uma dança que todos os responsáveis por adolescentes têm que saber dançar. A hora de acompanhar o ritmo, a hora de começar a dança, a hora de parar, de reajustar, de reconquistar, a hora de perceber quando que tá suficiente ou quando que tem que ser feita trocas. Abre mão de um para poder colocar outro. E a verdade, verdadeira, verdadeirinha, é que nós pais, a gente falha muito. Olha, eu com todo o conhecimento, com todo o amor, com tudo, eu falho muito também. Porque como pais, a gente não tem determinada neutralidade. As emoções muitas vezes tomam conta da gente, passa por cima do nosso conhecimento intelectual e agem numa hora onde deveria ser ali mais um equilíbrio, uma razão a agir. Então, quem não tem o conhecimento de estabelecer limites, conhecimento da adolescência, ele está duplamente lascado. Essa pessoa está duplamente lascada. Porque a gente já naturalmente vai falhar, a gente já naturalmente não tem neutralidade. É um sufoco pra gente ultrapassar as nossas emoções e agir da forma que a gente precisaria agir para dar o exemplo para eles, porque as emoções, tudo que envolve os nossos filhos despertam as nossas emoções de forma muito forte, muito intensa. Sem o conhecimento, duplamente lascado. Então, nem tanto ao céu, nem tanto ao mar. O equilíbrio é sempre o melhor dos cenários em qualquer situação. Mas o que é equilíbrio quando a gente fala em limites? Você está preparado? Já anota aí que essa informação é topzera, tá? Então já anota para não deixar passar batido e para não esquecer. Gruda no espelho, bota no caderninho, todo dia olha para se lembrar, até você dominar a arte de estabelecer limites. O equilíbrio nos limites não é pela quantificação e nem tem como você qualificar. O equilíbrio, ele é baseado no resultado que você está obtendo, tá? Então você precisa saber identificar e precisa saber analisar os resultados atuais que seu filho está tendo, que vocês estão tendo, para saber qual é o limite adequado ou qual é o limite que seu filho está precisando ou que você está precisando. O que você leva em consideração na hora de estabelecer um limite é muito mais importante do que o limite em si. Por quê? Eu posso ter uma regra de limites, tá? Na adolescência tem que ter limite de horário de chegada, limite de horário de dormir, limite de horário de comer, limite limite de lidar com o irmão, limite. Posso ter todas as regras ali do que eu acho que comporta e que deve ser os limites da adolescência. Mas essas regras pré-estabelecidas e que a maioria das famílias usam, pode não levar em consideração alguns pontos importantes, que são a segurança. E aí eu tô falando de segurança real, não é a sua imaginação, não é aquilo que você acha que pode acontecer, não é aquilo que tem 10% de chance de estatística, é aquilo que realmente pode comprometer a segurança do seu filho. A necessidade emocional e física do seu filho, porque eles têm necessidades e isso precisa ser levado em consideração. A necessidade emocional e física de nós pais, porque esse relacionamento e estabelecimento de limites também nos afeta. Não é uma coisa que é só para eles, também nos afeta. A gente precisa controlar, a gente precisa vigiar, a gente precisa ter certeza que está funcionando. São muitas coisas que o limite traz também para nós pais. A quantidade de limitações que hoje esse jovem já tem, de forma estabelecida ou que ele não tem. Porque pode ser um jovem que não tem nenhum limite, que os pais deixam tudo solto, ser criado conforme a vida mandar, e esse é meu sinônimo de amor. E principalmente, natureza, temperamento e maturidade do jovem. Eu posso estabelecer certos limites que são até considerados adequados para a adolescência, mas que o meu filho não tem um problema com isso. Então,
Eu não precisaria vigiar isso tão a fundo, tão afinco. Não precisaria ser uma coisa assim, que meu Deus, tem que ser uma regra estabelecida, um limite, que meu filho tem que saber respeitar de todo jeito, não. Porque às vezes esse não é um problema que ele tem, não é um limite que ele vai ultrapassar de forma natural. Então, quando a gente vai estabelecer limite, a gente precisa escolher um pouco das nossas batalhas. Se questionar se esse limite que a gente está estabelecendo, ele é necessário, né? Se ele é um desejo nosso, se o adolescente tem condições de arcar com as consequências de todos os aspectos que envolvem essa decisão desse limite, se esse limite vai contribuir, vai proteger, ou se ele vai simplesmente ceifar aprendizados e experiências que eles precisariam viver para desenvolver, para ter o seu próprio desenvolvimento. Todo comportamento da criança, do adolescente e até mesmo do adulto mostra uma necessidade. Então, só estabelecer as regras e só estabelecer limites atende aí a um lado, né, do processo, que é garantir segurança, garantir que eles também vivam ali processos de frustração para lidar, proteção. Mas a outra parte também precisa ser resolvida. Essa necessidade emocional, física, social que os nossos filhos têm. Então, quando a gente estabelece um limite, é fundamental a gente estabelecer esse limite, a gente entender que ele é necessário, que ele é para proteger, que é algo que, enfim, é para o bem e para o desenvolvimento do adolescente. Ok, beleza, entendi isso, estabeleci isso. Mas em contrapartida, como é que eu vou permitir que meu filho tenha essa necessidade que está fazendo com que ele queira ter essas ações que talvez não sejam seguras? Como que ele pode ter essa necessidade atendida de uma maneira saudável e segura, tá? Isso, por exemplo, meu filho quer sair todo dia de noite com os amigos. Não dá, não tem condições. Durante a semana tem que estudar, ele tem que começar a pensar no futuro dele. Beleza, estabelece regras. Vai sair só no fim de semana, vai sair segunda, quarta e sexta. Cada família vai ter suas regras. Mas o que é essa necessidade dele que está por trás? E como que eu posso fazer com que ele atenda essa necessidade, respeitando esses limites, mas também tendo a oportunidade de sanar isso? É oferecendo durante determinados momentos espaço de qualidade com os amigos, é colocando ele em atividades que tenham grupos, que ele possa socializar e encher a bateria social dele. O que é que eu posso fazer para sanar essa necessidade que meu filho está apresentando? Limites saudáveis e limites justos são para que eles aprendam a lidar com frustração, restrição, aprender a ter disciplina, rotina, organização. Só que precisa ter espaço para eles se reinventarem, para eles aprenderem, para eles falharem, para que eles possam conhecer emoções que são negativas, lidar com perdas, superar dificuldades, desenvolver força, responsabilidade, resiliência. Para nós, pais, estabelecer limite é a gente aprender a lidar com a frustração dos nossos filhos, é testar a nossa comunicação, é garantir que os nossos filhos estão seguros dos perigos reais. Então, assim como a gente coloca eles na cadeirinha de segurança, no carrinho, eles choram, restringe aí os movimentos deles. Assim como a vacina dói, e eles choram, e fica dolorido, e a gente fica de madrugada cuidando deles quando eles são pequenos, mas a gente sabe que é necessário, é assim também com os limites na adolescência. O caminho do meio, ele normalmente na adolescência é decidido junto com o próprio adolescente. Em negociações, depois dos pais já terem se alinhado do que faz sentido para os pais, porque os pais também podem ter necessidades diferentes, podem querer limites diferentes. Então, primeiro se alinham os pais, depois que vocês conversaram entre vocês, e aí senta e busca esse caminho do meio com o adolescente. Nesse momento de negociação, nesse momento dessa conversa, sua comunicação, o seu posicionamento, ele tem que ser muito assertivo, lógico, acolhedor, focado mesmo na solução e na alternativa para atender às necessidades de todas as pessoas que estão envolvidas nesse processo. Porque se a gente não estabelece esse limite, se a gente não chega no caminho do meio, eles vão dar jeito. Se a gente não chega com eles no caminho do meio, eles vão dar jeito de achar um caminho. E não é o caminho da frente, não é o caminho de trás, não é o caminho do meio, é o caminho torto mesmo, é o caminho perigoso, prejudicial, que
a adolescência tanto oferece em diversos cenários, nas amizades, nas drogas, no álcool, na escola, nos problemas psicológicos, nos vícios em telas e tantos outros aí perigos que assombram a parte da adolescência. Então, no fim das contas, estabelecer limite é um grande exercício de gestão de risco e de tomada de decisão na vida dos nossos filhos e também da nossa vida, porque quando a gente estabelece limite para eles, a gente precisa ter tempo para reavaliar. Ambulância. Ter tempo para reavaliar, ter tempo para recalcular a rota, ter tempo para sentar e fazer um follow-up com os nossos filhos. Então não basta simplesmente estabelecer limite e jogar lá. No minuto que a gente estabelece, a gente tem que se conscientizar de que a gente tem que o tempo todo olhar esse limite, revisitar e ver se ele ainda faz sentido, se não faz sentido, ou se ele faz sentido de uma maneira diferente, num formato diferente. Estabelecer limite, gente, nada mais é do que uma grande, imensa gestão de risco, gestão de tomada de decisão e gestão de frustração. Faz sentido para você? Como é que você está estabelecendo limites aí? Como é que seu adolescente está lidando com esses estabelecimentos de limites? Compartilha aqui comigo. Deixa eu poder ver também e saber o que é que vocês estão utilizando aí na casa de vocês.